Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e compartilhe os vídeos para que chegue a mais pessoas a sabedoria e a verdadeira palavra de Deus, né? Para que o povo aprenda a doutrina de Cristo. Deixa aí, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, que vai falar a respeito de uma parábola, que é a parábola dos lavradores malvados, né? E começou a falar-lhes, né? Jesus começou a falar-lhes por parábola, né? Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre. Isso também li lá em Mateus, né? Mateus também tem essa parábola aí. E arrendou-a a uns lavradores, né? E partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse, né, dos lavradores o fruto da vinha, que eles arrendou, né, para eles trabalhar lá, né? Naquela época se pagava com o fruto que era colhido. Vamos supor assim, eu arrendava a terra para plantar milho. Eu colhia 10 mãos de milho, eu colhia 10 mãos de milho. Se na hora do arrendamento, tudo que você colheu, você vai me dar a metade. Eu dou a terra para você plantar e tudo que você colher, você vai me tornar a metade pelo arrendamento, por você trabalhar na minha terra. Era assim que era antigamente. Não sei se essa parábola aí é desse jeito, né? Mas antigamente eu conheci gente que arrendava a terra na minha época de meninote, e o povo, vamos supor, era por dinheiro nesse tempo, né? Eu tenho a terra aqui, não vou plantar esse ano, eu te arrendo por tanto, 10 reais, 20 reais. Estou botando assim nesse valor do dinheiro de hoje, mas era arrendado, né? Aí quando ele terminava a safra, ele vendia o que colhia e pagava o arrendamento ao dono do terreno, né? Nessa época aqui é diferente, provavelmente ele paga com o que colhe, né? Como está escrito aqui, ele vai pagar com o que colhe. Então mandou um servo, né, aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha, né? Porque ele mandou plantar, os cabos chegaram lá, tu me arruma esse terreno aí, minha renda, eu vou plantar ele, na colheita eu te dou uma parte e o resto é meu. Foi assim que o homem, dono do terreno, fez. Essa é uma parábola que Cristo está pregando para esse povo aí. Mas isso está lá em Mateus também, né? Mas apoderando-se dele, né, feriram e o mandaram embora vazio, né? Então o servo que veio para pegar o arrendamento, os caras gananciosos, né? Gananciosos, né? Essa é a comparação, né? É a comparação dos que arrendaram. São pessoas gananciosas, pessoas mal. Então o dono do terreno mandou buscar, né, a parte do arrendamento, né, que era uma parte da colheita, e então eles deram lá no servo do homem, deram e mandaram eles sem nada. E tornou o dono do terreno a enviar outro servo, e eles, apoderando, o feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. Então, né, o dono do terreno mandou outro servo. Quando chegaram lá,
deram nele, bateram na cabeça dele e mandaram ele embora sem nada de novo. E tornou a enviar outro a este matar. Quando ele mandou pela terceira vez, um servo lá, ó, vai buscar, né? Os caras, como era muito mal, era um lavrador muito mal, matou o que foi buscar a parte do dono do terreno, né? E muitos outros, e há muitos outros, e há outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram, né? E tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também, mandou dessa vez, o meu filho, ele vai mandar, que é o filho, né? O filho do dono do terreno, ele vai mandar a parte do arrendamento, né? E mandou seu filho também a esta por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito a meu filho, né? Isso aí, essa parábola, eu vou explicar ela, o que é que acontece a respeito dela. É o seguinte, o povo israelita e todos que Deus resgatou da escravidão lá no Egito por 430 anos, esse povo, era milhões de pessoas que Moisés, pelo poder de Deus, resgatou lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez aquelas maravilhas todas, para que eles acreditassem em Deus, né? Quando Deus instituiu Moisés para resgatar seu povo lá do Egito, Deus disse a Moisés, ó, tu vai, eu vou fazer umas maravilhas lá, vou endurecer o coração de Faraó para não deixar eles irem. Porque aí ele não diz explicitamente, porque a Bíblia é enigmática, né? Mas quem tem um bom senso entende isso que eu estou dizendo. Então Deus disse, olha Moisés, tu vai, preparou o cajado de Moisés, que era todo o poder de Moisés, estava naquele cajado que ele estava, né? Uma vara que chama-se de vara, eu chamo de cajado. Moisés estava com aquele cajado e todo o poder de Deus ele colocou naquele cajado para fazer todas as maravilhas. Moisés apenas executava, mas o poder estava no cajado, né? Como ele, na mesma hora, antes dele sair, ele transformou numa cobra, né, numa serpente, mandou Moisés a pegar pela cauda, Moisés pegou e se transformou naquilo ali. Foi onde Deus introduziu todo o seu poder naquele cajado antes de Moisés regressar para o Egito, né? E Moisés foi para o Egito e fez muitas maravilhas. Fez água transformar em sangue, peste de gafanhoto, de rã, saraíva de fogo, abriu o mar para o povo de Israel. Todas essas coisas foram feitas para que esse povo acreditasse em Deus sem nenhuma cisma, sem nenhum medo. Acreditasse piamente, né? Por isso que Deus fez essas maravilhas todas através do cajado de Moisés e Moisés executando essas coisas, até chegar na sua terra prometida. Mas ao sair do Egito, foi uma batalha intensa, né? Foi uma batalha intensa, né? Para esse povo crer em Deus sem nenhuma cisma e também por conta de que eles estavam cauterizados nos ídolos, nos deuses, nas estátuas, né? E até chegar a Canaã, a terra prometida, eles se transportavam para o lado da legião do mal, que era onde tinha as estátuas. Eles próprios trouxeram estátua lá do Egito, escondido dentro dos malotes das suas mudanças, né? Ao chegar na sua terra prometida, muitos deles se bandeavam para os outros povos que não era a herança de Deus. E esses outros povos, eles cultuavam os ídolos, as estátuas, esses deuses, né? Cultuavam. Quando eles se tornavam escravos daquele povo e pedia misericórdia a Deus, Deus enviava um profeta, uma pessoa, para resgatar ele de lá daquela escravidão, e resgatava, trazia de volta, e eles iam seguir a lei de Moisés novamente, né?
seguia. Agora, só que quando aquela pessoa que resgatava ele morria, passava 10 anos, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe, está relatado aí na Bíblia, né? Que passava uma quantidade de anos e ele morria, ele se achava como se não tivesse mais Deus. Por quê? Eles têm as mentes cauterizadas para os ídolos. Deus fez aquelas maravilhas todinhas, eles até creram no primeiro momento, mas eles continuaram a seguir os deuses, as estátuas, né, que era da legião do mal, que era os cananeus, os perizeus, aquele povo que era afastado de Deus, que não tinha conhecimento da lei de Moisés e era contra, desde Abraão para cá, né? Desde Abraão veio essas duas legiões, a legião de Deus, que não tinha ainda nenhum mandamento, e a legião do mal também, combatendo a legião de Deus, antes de receber os mandamentos, antes deles saírem do Egito, né? Deus era quem guerreava para ele. Quando eles saíram do Egito também, Deus era quem dava o poder para eles guerrear e ganhar. Tudo isso aconteceu, né? E quando ele estava escravizado pela legião do mal, Deus mandava uma pessoa para resgatar, como mandou muitos, se vocês lerem os livros de Rei e os outros antes de Rei, Samuel, né? Depois Zacarias, Jeremias, Isaías, né? Deixa eu me lembrar, esse último do livro do Velho Testamento, que é o do dízimo, Malaquias, todo esse povo, Deus enviava para resgatar o povo israelita do mal, da legião do mal, que eles abandonaram a legião de Deus e foram para a legião do mal, abandonaram os mandamentos, a lei de Moisés e foram ouvir doutrina de homem nesse tempo, como Isaías já ensina, né? Lá em Isaías 56, 11, Isaías já está alertando de pastores gulosos, né? Que estão pegando o dízimo deles mesmo aí para se enriquecer nessa época aí, antes de Cristo chegar, né? Já tem falsos pastores pregando doutrina de homens, mandamentos de homens, ensinamento errado, não a lei de Moisés mais, eles estão ensinando outras coisas. E por isso que lá em Isaías está escrito, Deus diz, maldito o homem que confia no homem, porque eles deixaram de confiar em Deus e estão confiando no homem, o povo israelita e todas as tribos que veio lá do Egito. E os anciãos que estavam com ele, e os sacerdotes também, todos eles se afastaram de Deus, né? E também os gentios que estavam com ele também. Então a maioria deles, foram para a legião do mal e abandonaram a legião do bem. Mas não é que todos se transpassaram, não. Alguns ficaram. Mas Deus queria era todo, né, a sua herança toda com ele. Só que Deus não conseguiu. Deus não conseguiu. Ele mandou Isaías, mandou Jeremias, mandou Zacarias, mandou, né, Malaquias, mas não resolveu. Não resolveu, né? Não resolveu. Ele estava pegando dízimo e fazendo o que bem entendia, estava matando, roubando, se prostituindo, adulterando, fazendo de tudo quanto não presta o povo israelita. Aí Deus viu que estava muito perdido, como ele perdeu também na primeira geração para a legião do mal. Deus perdeu também na primeira geração, né? No tempo de Eva e Adão, Deus perdeu a sua geração praticamente toda. 99,99% ele perdeu, só se restou a família de Noé, né? E aí ele salvou logo antes que se perdesse. Quando a família de Noé se introduziu na nova terra, depois do dilúvio, também se criou dentro da família de Noé, como na primeira, os irmãos que matou os irmãos, e na família de Noé, os parentes que matou os parentes. E esse que matou é da legião do mal, se tornou da legião do mal. Dali também cresceu a nova legião do mal novamente, e está até o dia de hoje, né? E essa legião do mal venceu novamente aqui o povo israelita. Venceu o povo israelita, venceu as tribos, venceu os gentios que estavam com ele. Muito pouco seguiram a lei de Moisés. Muito pouco, quando Cristo chegou, muito pouco tinha, né? Porque ele disse, a seara é grande, que a seara era o povo israelita de Deus, aqueles que era a herança de Deus.
Ele disse, a seara está grande, mas os ceifeiros estão pouquinho, porque foi o que restaram, né? Tinha bem pouquinho que estava seguindo a lei de Moisés, né? Então aí ele vem dando instrução para esse povo. E não é agora, ele está falando a respeito de quê? Desses mal lavradores, né? É o seguinte, essa comparação que eu preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção, né? Olha, esse lavrador que entregou o terreno é Deus, certo? Deus entregou o terreno para o povo israelita. Esse lavrador, né? Esse lavrador não. Esse dono do terreno que Cristo está aqui falando a respeito dessa parábola do lavrador mau, né? Do lavrador mau. Esse dono desse terreno é Deus. Esses lavradores é o povo israelita, né? É o povo israelita e as tribos que eram todos juntos e os gentios junto com ele. É essa a parábola. Esses lavradores são os israelitas e todos os outros, né? Que foi, Deus deu a terra para ele, né? E essas pessoas que ele mandou buscar os frutos, né? Que essas pessoas, Cristo está dizendo aqui, mandei meu servo buscar o fruto do arrendamento, né? Que é o fruto. Porque é o seguinte, Deus deu a lei de Moisés para eles, né? Que era para eles seguir. Deus esperava, através dessa lei de Moisés, que eles continuassem até o final, até Cristo chegar para introduzir a sua nova doutrina. Que Deus estava esperando isso desse povo israelita e de todos os outros. Deus estava esperando isso. Era para ele ensinar aos outros, ensinar os que nasciam entre si e ensinar os de fora, né? A lei de Moisés, ao gentio, ao povo da legião do mal. Era para eles fazerem isso. Mas o que foi que eles fizeram? Eles foram para a legião do mal e abandonaram. Aí Deus manda os profetas, manda sacerdotes para instruir ele para sair do mal e eles não querem. Então, são essas pessoas aqui dessa parábola que o dono do terreno está mandando. É a mesma coisa de Deus estar mandando para o povo israelita para resgatar ele e eles não querem, né? Porque eles estão na legião do mal. E Deus manda falar, como mandou Jeremias, Zacarias, Isaías, Malaquias. Já nos últimos dias, Deus mandou esse povo para resgatar ele e eles não quiseram, né? Não quiseram. Se tornaram falso pastor, criaram templos, profanaram a casa de Deus, né? Profanaram tudo isso e abandonaram tudo que Deus deu a eles. Esse povo é o que pegou esse terreno. Né? O dono desse terreno é Deus. E o povo que mal, o lavrador e mal, são esse povo israelita. O povo da tribo de Judá e os outros. E o gentio que estava com ele. Esses são os lavradores maus, né? Então, Deus enviou Jeremias, Zacarias, Isaías, né? Malaquias, para resgatar eles, mas eles não quiseram. Que é esse servo aqui do homem, do dono do terreno, que eles mandaram e eles estão fazendo o quê? Estão dando nele, estão matando e não estão mandando de volta o fruto. Que fruto era esse que era para mandar? Né? Era a palavra que eles aprendiam, a doutrina da lei de Moisés para os outros, né? Para os outros, que eram os que iam lá buscar, mas eles não davam. Ele estava na legião do mal, não quiseram saber. Por último, mandou seu filho, né? Vai aqui. Tende ele, pois, ainda seu filho, que é Cristo, né? Tendo seu filho, que é Cristo, seu filho amado, que é Jesus Cristo, enviou também a estes por derradeiro, né? Cristo veio agora por derradeiro, né? Porque os outros profetas Deus enviou eles para pregar para o povo israelita, para as outras tribos, para os hebreus, todo mundo lá que veio do Egito, as descendências que vieram lá do Egito. Deus mandou os profetas, todo mundo para lá para dizer a eles, e eles não quiseram, não aceitaram.
Por último, agora, que é agora, Deus envia quem? Envia Cristo, né? Enviou para se transformar em carne para resgatar eles. Mas eles também não querem. O que é que eles vão fazer? Vai matar Cristo, vai crucificar. É essa parábola aqui que o que significa para esse tempo aí, né? Então vamos continuar. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, que é Jesus Cristo, nessa parábola aqui, enviou também a este, por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito a meu filho, né? Mandou Cristo para o povo israelita, para os outros. E o que aconteceu? Mas aqueles lavradores, que eram o povo israelita e as tribos, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos mantê-lo e a herança será nossa, né? Vamos matemos e a herança será nossa. Então é isso que eles vão fazer também. O povo israelita vai matar Cristo crucificado, vai judiar com ele. Essa é a parábola desse lavrador aí. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha, né? Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros, né? Então, nesse tempo aqui, essa vinha, que é a doutrina de Cristo, né? Nesse tempo aí, era a lei de Moisés para ele. Essa vinha aí era a lei de Moisés, né? Era a lei de Moisés. Agora, quem fará, pois, o Senhor da vinha, que é Deus? Virá e destruirá os lavradores, que ele não vai ser salvo, né? A não ser que ele volte a arrepender, mas ele não quer, o judeu não quer se arrepender. Está com suas próprias doutrinas, seus próprios mandamentos. Eles não querem saber de Deus, né? Dos mandamentos e da doutrina do Deus. E dará a vinha a outros. Que vinha vai ser essa agora? A lei de Moisés, eles não quiseram. Então essa nova vinha é a doutrina de Cristo. Quem é esses novos lavradores? Os apóstolos, né? Os apóstolos. Essa vinha vai ser dada para os apóstolos, para pregar o reino de Deus e a doutrina de Cristo. E ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi por cabeça de esquina. A pedra é Cristo e eles rejeitaram, né? Essa pedra que está recebendo é Jesus Cristo. E o povo israelita e as outras tribos, os gentios que estavam com ele, e esses outros povos ao redor que não estavam ainda, que estavam com a lei de Moisés, que era para ensinar para eles, e eles não ensinaram. Quando vem Cristo para coisar, que é a pedra, eles rejeitaram, né? Esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta palavra. Eles entenderam, né, que era contra o povo israelita e todos os outros, né? Que eles eram quem eram os lavradores maus. E deixando foram-se, né? No capítulo 12, versículo 13, tem interrogação acerca do tributo. Isso também está lá em Mateus, né? E enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem na alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem da verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não?
daremos ou não daremos? Né? Os fariseus interrogando Jesus Cristo para ver se pega ele, né? Em alguma transgressão. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, porque Cristo sabe o pensamento do homem e o que está no homem, né? Como eu já li também lá em Mateus, ele sabe o que é que tem no homem, né? Disse-lhe: por que me tentais? Né? É uma tentação que eles estão fazendo, né? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles ali trouxeram e disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele, né? E maravilharam-se Deus. Então, se César está cobrando imposto do povo, é de grado pagar o imposto. Mas se a pessoa é de Deus, que louva a Deus, faz as coisas de Deus, esse também, né, vai fazer as coisas de Deus, né? No versículo 18, os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizia que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, isso também está lá em Mateus, né? E o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, morreu, nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na as 7 sem, contudo, tendo deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Cristo está dizendo que eles, né? Porventura não erra vós em razão de não saber as Escrituras, eles erram por não saber as Escrituras nem o poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Então, o que ele quis dizer com isso, que quando a pessoa morre aqui na terra, né? Quando a pessoa morre aqui na terra, lá no céu não tem sangue, não tem carne, né? Lá no céu não tem sangue, nem tem carne, nem casa, nem se dão em casamento. Por quê? Lá no paraíso é uma vida espiritual. Lá eles estão espiritualmente, mas não carnalmente. É isso que Jesus Cristo está explicando para ele, né? Tem gente, né, que diz que quando chegar lá vai se casar e tal, nada disso, né? Outros dizem que Maria, a mãe de Cristo, está no céu, né? Ela pode estar também lá debaixo do altar, esperando a ressurreição e a transformação, né? Como os outros que morreram em Cristo. E todos nós que morremos em Cristo, vamos para debaixo de um altar no céu, não é nem no paraíso, é no céu, esperar a ressurreição, né? Esperar a ressurreição para aí poder estar com Deus, né? Ninguém está com Deus senão o Filho, senão Cristo, aquele que desceu
e voltou, né? Mas ninguém está ao lado, está no paraíso lá, ninguém ainda. Só no último dia, isso é o que está escrito. Acerca dos mortos houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Porque é vivo não na carne, mas no espírito, né? Tem que entender também isso. Porque não é vivo na carne. Quando Deus está que não é Deus de morto, né? Esse morto aqui é morto no pecado, né? Quando ele está falando aqui, dizendo eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Cristo está falando para ele, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errai muito, né? Porque na lei de Moisés ainda não tem esses ensinamentos, por isso que eles erram. Ele não tem esse ensinamento ainda de ressurreição e salvação. Esse morto aqui, quando, ora, Deus não é Deus de morto, não é morto na carne, é morto no espírito, morto no pecado, né? Porque aquele que morre no pecado, né, sem se arrepender, sem pedir perdão, esse é morto para Deus também. Mas se você é morto com a alma pura, com o espírito limpo, esse se tornará vivo, ele não morre, o seu espírito e a sua alma não morrem, porque são limpos, são espírito limpo. Mas os espíritos podres e a alma podre vai para o lago de fogo, esses morrerão para Deus, por isso que Deus não é Deus de mortos. Esses que praticam bebedeira, luxúria, prostituição, roubo, enganação, mentira, né? Adultério, esses são mortos para Deus. Esses são os mortos de Deus. Mas esses que não praticam essas coisas são os vivos de Deus, né? São os vivos de Deus, são os que vão ter vida eterna. No capítulo 28, no capítulo 12, versículo 28 de Marcos, o primeiro de todos os mandamentos, né? O primeiro de todos os mandamentos. Vamos ler. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Ele está falando para o Cristo veio para o povo israelita, né? Para exortar ele, porque todos os outros profetas que Deus enviou, ele não quiser. Como também não vão aceitar Cristo também, né? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Porque Deus é amor, então o primeiro mandamento é o amor, né? Ele está dizendo aqui, de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque eles estão adorando a deuses, né? Eles estão adorando as estátuas, né? Que nos dias de hoje se tornou-se santo. Evoluiu desse tempo para cá e hoje as igrejas têm nome de santo. É santo fulano de tal, santa ciclana de cá, mas tudo isso é abominável a Deus. Como ele está dizendo aqui, o único é o Senhor. Então você não deve se ajoelhar a mais ninguém, pedir a mais ninguém, né? E adorar a mais ninguém, nem venerar a mais ninguém, senão a Deus, né?
É isso que Cristo está dizendo aqui para o povo israelita, né? E amarás, que esse é o poder de Deus, é o amor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, é o amor. Este é o primeiro mandamento, é o amor, principalmente a Deus, porque Deus é amor, né? Então, o primeiro mandamento da doutrina de Cristo, que ele está dizendo aqui, para o povo israelita, é amar Deus sobre todas as coisas. Tudo. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem neto, não tem nada que você ame, primeiramente, a não ser Deus, né? O resto vem tudo em segundo plano. Para que assim Deus nos ame também, né? Para que assim Deus nos dê a sua graça, a graça da vida, a graça da saúde, a graça da prosperidade, né? A graça do entendimento, da sabedoria, né? Do amor, de tudo. Aí você receberá essa graça, né? Para que vivamos em paz. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, de todos os mandamentos, de todo ele, né, na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo, na lei de Cristo, porque a lei de Moisés não serve para hoje. A lei de Moisés é banida para os dias de hoje. O idiota que disser que a lei de Moisés é para hoje, ele é um enganador, ele é um falso pregador, é um falso profeta, é um falso pastor e são do diabo. Porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista. Está lá em Mateus. Só vigorou até João Batista. E também está aqui em Marcos, né? Então nós estamos na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo e na lei de Cristo hoje, né? Hoje. Todo esse que quer introduzir lei de Moisés nos dias de hoje, lei não, que não é lei, é algum mandamentozinho rentável para enganar o povo, esse é um pastor diabólico. Estuda, fazem, né, aqueles estudos diabólicos, né, para enganar o povo. Então, o primeiro e único mandamento da doutrina, do mandamento da lei de Cristo é o amor, em todos os sentidos, né? E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Então o escriba concordou, né? E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele agora relembrou a lei de Moisés, né? Relembrou, porque a lei de Moisés não é mais para ele. Esse sacrifício não serve mais para Deus nos dias de hoje. E os outros que querem incluir uma parte da lei de Moisés, que é cobrar dízimo, que dízimo também não é dinheiro nos dias de hoje, né? Dízimo não é dinheiro e ele também nem faz os holocaustos, nem os sacrifícios que está na lei de Moisés. Então, são um bando de pastor vagabundo, enganador, né? Com doutrina diabólica e mandamentos diabólicos nas suas igrejas diabólicas e falsas. Digo isso com convicção, né? Digo isso com convicção, né? Eles fazem teologia diabólica para enganar o povo. Isso não está na doutrina de Cristo. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. Diz para esse escriba, né? Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém
ousava perguntar-lhe mais nada, né? Porque ele falou tudo verdadeiramente. No capítulo 12, versículo 35, o Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Ele está perguntando, Cristo mesmo está perguntando. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. No versículo 38 do capítulo 12 de Marcos, Jesus censura os escribas. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Cristo aqui está alertando desses escribas que gostam de andar com a roupa bonita, comprida, né? E gostam de ser saudado nas praças, né? E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos na ceia, né? Então esses escribas aí, né, que são os falsos pastores dessa época, né? Os falsos mestres dessa época, né? Que gostam de ser vistos, de ser mostrado nas ruas, nas esquinas, senta nas primeiras filas das sinagogas, né? Que é para que seja visto pelo pregador, né? Que devoram as casas das viúvas, né? Isso são o povo israelita que seguia a lei de Moisés. Esse povo que Cristo está falando aí, era povo de Deus nesse tempo aí, né? Mas eles se transpassaram para a legião do mal, abandonaram a legião de Deus e estão fazendo essas coisas agora, né? Coisando as viúvas, os órfãos, né? Não está ajudando ninguém, pega os dízimos e come para eles sozinhos, não estão dando mais a viúva, os órfãos, nem os estrangeiros, porque eles viraram cães gulosos, né? Nesse tempo aí, por isso que Cristo está falando essas coisas para eles. Que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de larga oração, estes receberão mais grave condenação. Que é eles que eram mesmo da lei de Moisés e agora estão na legião do mal. No capítulo 12, versículo 41 de Marcos, a oferta da viúva pobre, né? E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, né? Então, os outros ricos, né? Os ricos da época aí, os que tinham poder, os que tinham algum poder aquisitivo, né? Estava deitando, botando o seu dinheiro na arca do tesouro porque tinha muito, tinha em abundância, né? Poderia, né, ser dinheiro ilícito, tudo, né? Dinheiro ilícito, de enganação, ele era um rico e tinha muito dinheiro e dava daquilo que sobrava. Já a viúva deu tudo que tinha, né? E ela deu de coração, né? É por isso que Jesus chamou os seus discípulos e está dizendo a ele, tá vendo essa viúva aí, que só deu essas 2 moedinhas que tinha? Ela deu mais, mais bem aceito essa oferta dela do que a desse rico aí, né?
porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha do seu sustento. Quer dizer, ela deu tudo o que tinha, o que lhe restava, né? Deu de coração. Aos outros, dava do que sobrava da sua própria soberba, né? É isso que Cristo está mostrando aqui. Então, por isso que a oferta dela foi mais aceitável, né? Capítulo 13 de Marcos, né? O sermão profético, o princípio de dores, né? Isso também está lá em Mateus. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, olha que pedras e que edifício. Um discípulo lá, ele disse: olha que pedra, que edifício, né? E respondendo Jesus lhe disse: vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E assentando-se ele no monte das oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dizei-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já existe muito, bastante no dia de hoje, né? Tem até gente se achando que é Cristo, falso pastor diabólico dizendo que é Cristo, já tem por aí, já. No dia de hoje tem. Pastor de Satanás dizendo que já é Cristo, né? Já existe nos dias de hoje, né? Então, nós, irmãos da igreja verdadeira, da doutrina de Cristo verdadeira, dos mandamentos de Cristo verdadeiro, temos que prestar muita atenção nos pregadores de hoje, né? Não devemos ir a falsas igrejas criadas pelo homem, porque são igrejas de Satanás, né? São doutrinas de homem. E foi a legião do mal que inventou religião para enganar o povo nos tempos de hoje, né? E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Então Cristo está alertando que, né, que vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, mas não é o fim. É como nós vimos, né? Um dia desse teve guerra lá né? Teve uma guerrazinha um dia desse aí. De vez em quando a gente vê um rumor de guerra. De vez em quando acontece uma guerrazinha, mas isso ainda não é o fim que Cristo está dizendo, né? Que vai haver essas coisas, mas ainda não é o fim, né? Porque o fim só vai ser quando a legião do bem, né, estiver tragando a legião do mal, porque é isso que Deus quer, que a legião do mal, do bem, prevaleça sobre a legião do mal, porque já por duas vezes a legião do mal vem sobrevivendo em cima da legião do bem. Na primeira geração, a legião do mal venceu. Agora, nessa geração de agora, antes de Cristo chegar, a legião do mal também venceu, né? Não 100%, mas venceu, né? Por isso que Cristo está aqui exortando. E Deus não quer acabar essa geração de agora do jeito que acabou a primeira, né? Assim, com um dilúvio ou com uma queima total apressada. Mas isso vai acontecer, uma queima total e apressada no último dia, né? Para aqueles que não querem abandonar o pecado e não querem seguir a legião de Deus, né? Esse povo que vive de farra, de bebedeira, de prostituição, enganando, mentindo, roubando, se prostituindo, adulterando, mulher andando nua, mostrando os peitos, mostrando a bunda, as pernas. Esse tipo de povo
Se ele não se arrepender e voltar para a legião de Deus, porque mesmo ele falando de Deus, acreditando em Deus, mas andando no pecado, eles vão ser reprovados. Vocês vão ser reprovados. Se vocês não arrependerem dos seus atos, não se batizar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira, vocês, mesmo que não se batizem, mas se vocês deixar essas práticas, vocês podem alcançar a vida eterna ainda, e não ficar perecendo no lago de fogo que é aqui. Tudo isso aqui vai derreter. Tudo isso aqui vai derreter e vai se transformar num lago de fogo. Está escrito, está na Bíblia, aí tudo isso se desfará. Ainda vou ler para vocês. Está na sequência aqui, né? Tudo isso vai se desfazer, vai se derreter. E aqui a terra aqui que Deus criou vai ser transformada num lago de fogo, né? Num lago de fogo. E você não quer ficar aqui nesse lago de fogo, quer? Você não quer. Então, para isso, você tem que abandonar a farra, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, o roubo, pesar mal pesado, matar, deixar de matar, todas essas coisas. Né? Não andar nu, as mulheres também, não andar nua mostrando o rabo, não mostrando os peitos, a barriga, vestir decentemente, como está lá em 1 Coríntios, né? Tudo isso é doutrina de Cristo. Para quê? Para que você possa alcançar a vida eterna. Mas se você acha, dizendo assim, esse velho está me julgando porque eu tenho fé em Deus, eu faço as coisas boas. Você faz as coisas boas, meu amor, mas você está fazendo só uma parte de bom. Você tem que fazer 100% de bom. 100% daquilo que a doutrina de Cristo ensina. Se você não fizer isso, a Bíblia diz que se você errar num ponto só, você vai ser condenado. Então, né, preste atenção e volte para a legião de Deus. Abandone a legião do mal, abandone a religião. A legião foi Satanás que inventou, né, para enganar vocês. Então, preste atenção, leia a Bíblia, siga a doutrina de Cristo, siga a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Nós não somos igreja. O povo está cansado de porque nós somos as igrejas. Nada, nós não somos igreja, não. A igreja é Cristo, né? A igreja é Cristo, foi Ele quem adquiriu com seu próprio sangue, que se chama Igreja de Deus, está na Bíblia. Tem os locais também de congregação de Igreja de Deus, né? Para nós receber a palavra, receber doutrina, para a gente louvar, orar, né? Também podemos fazer isso em casa, juntar 1, 2, 3 pessoas, falar de Deus, se você tem a doutrina de Cristo, né? Pode convidar um amigo, um parente, tudo isso pode, né? É isso, para que você possa ter a salvação. Mas se você não quer fazer essas coisas, porque o diabo, né, a legião do mal, oferece tudo de bom. Aí ele oferece um bom roubo, né? Oferece uma boa farra, uma boa prostituição, um bom adultério, né? Ele oferece para que você consiga fazer essas coisas. Uma boa mentira, uma boa enganação, né? Tudo isso a legião do mal lhe oferece, porque o Deus Satanás também é um Deus do mal, mas é um Deus, né? E ele, como o Deus verdadeiro do amor, da vida eterna, o Deus da maldade também te dá tudo de bom para que você permaneça sendo escravo do mal, né? Do mal. Tudo isso, esse Deus do mal, oferece, e que você consegue dinheiro, tudo, para que você se permaneça sendo escravo dele. Mas se nós somos escravos da legião do bem, da legião de Deus, somos muito mais, né, abençoados, que nós aqui na terra seguindo, nós estamos com o nosso tesouro enorme lá para a vida eterna, porque a vida eterna não tem carne, não tem sangue, não tem esse corpo, não existe isso. Nós vamos ser transformados, nós vamos ser como se fosse um anjo, né? Então, é isso que devemos fazer, abandonar a legião do mal, né? Eu não estou julgando ninguém, mas se você ler a Bíblia, você vai dizer, aquele irmão estava certo mesmo, é isso que devemos fazer. Eu estou lendo para vocês, preste atenção no que estou lendo, e vocês vão ver que é a verdade, né?
Porque, vou repetir, e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Ele está falando para os apóstolos essas coisas. Porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome e tribulação. Estas coisas são os princípios das dores. Então, antes de tudo aqui virar um lago de fogo, o povo vai sofrer muitas consequências. Qual é o povo que vai sofrer essas consequências aqui? Para sofrer, né? Para sofrer. É o povo de Deus? Não. É o povo que está no pecado. Né? Ele vai sofrer terremoto, né? Ele vai sofrer guerra, né? Vai sofrer guerra. Quando diz nação contra nação é guerra, né? Eles guerreando. Já existe guerra de povos, né? Já existe guerra de povos. Guerra ingente, aumentando os preços, porque ele prefere mais o dinheiro do que ajudar o próximo, vender baratinho por causa do lucro excessivo. Eles querem vender ele caro. Isso é uma guerra também, né? Uma guerra para fragilizar o povo pobre. E o povo pobre são o povo de Deus, né? É povo de Deus, se eles estiverem em Cristo, na doutrina, né? Mas o povo pobre são mais os necessitados, né? Então, isso são os princípios da dor, esses terremotos, essas guerrinhas, é o princípio das dores, as tribulações, né? O que é tribulação? Tribulação é o povo chegar, tá roubando na sua casa, tá carregando o que é seu, tá você adoecendo, né? Sem ter remédio, sem nada, o povo, a família matando uns aos outros, isso é tribulação que vai haver ainda, né? Vai haver. Mas olhais por vós mesmos, porque vós entregarão aos os concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentado perante presidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Então, se aquele né, como ele está dizendo aqui para o povo israelita, né? Isso aqui, ó, ele está dizendo, mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão ao concílio, né, conciliar, né, né, e às sinagogas, e sereis açoitados, né, vão apanhar por causa da palavra de Deus, e sereis apresentados perante os presidentes, nesse tempo ele está falando, e reis, né, por amor de mim, quem, né, nos dias de hoje também vai acontecer essas coisas, né? Presidente, né? Nesse tempo aí não tem presidente, tem rei, né? Mas nos dias de hoje tem presidente, ele está dizendo também rei, né? E por rei. Mas os presidentes, vocês vão achar, os presidentes, quem está seguindo, vai ser apresentado aos presidentes por amor de Deus, de Cristo, para lhe servir de testemunho. Esses presidentes já são gente do mal, gente que não acredita em Deus, mas aquele que segue em Deus, vão chamar ele lá, vai até bater nele, como está aqui, vai ser açoitado, né? Sereis açoitados, isso também Cristo vai ser açoitado, vai ser apresentado ao rei lá, né? Quando ele for julgado para morrer também. Mesma coisa é o povo de hoje também. Você também pensa que não vai acontecer não, que vai, né? O povo que não quer saber de Deus, que não quer saber da doutrina de Cristo, e aquele que prega a verdade, vai apanhar também. Vai apanhar, vai morrer, vai ser levado perante a esses tribunais, dizendo, como é? Você é de Cristo? Sou, pau. Porque ele quer que você diga que seja do diabo, né? Mas você tem que segurar o taco, ter fé e dizer que é de Cristo. Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E é isso que eu estou fazendo. Pregando. Quem estiver vendo meus vídeos está aprendendo a doutrina de Cristo, né? Quando, pois, vos conduzirem a vós e entregarem, não sejais solícitos, né, de antemão pelo que haveis de dizer, nem
premediteis mais o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, quando a pessoa for falar de Deus, fale verdade, não fale pelo seu pensamento. É isso que Cristo está pedindo aqui. Não fale aqui, não fale do seu pensamento, não. Fale aquilo que Deus manda que fale, né? Sai vós que falais mais o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Né? Tudo isso por conta da palavra de Deus. Né? Tudo isso por conta da... Filho vai matar pai por conta da palavra de Deus. Irmão vai matar irmão por conta da palavra de Deus. Tudo isso ainda vai acontecer no futuro, porque a legião do mal está trabalhando nesse aspecto, né? Nesse aspecto, está trabalhando nesse aspecto. E a legião do mal, a igreja do mal, nos dias de hoje, tem muita gente, né, doutrinando assim, pessoas assim, né, nas redes sociais, para puxar os seus adeptos, né, para Satanás. Né? Tem muitos nos dias de hoje. Então tem que prestar muita atenção. E sereis odiados por todos, né, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse se salvará. Então, todas essas pessoas, né, que vai receber a doutrina de Cristo, o mandamento, e segurar, não temer, né? Chegar o cara botar a faca na sua goela, que vai chegar esse tempo, viu? De botar a faca na sua... Tu é de quem? De Cristo ou é de quem? Eu sou de Cristo, e o cara enfiando. Você é de quem? Sou de Cristo, e ele enfiando. Vai sangrar você, mas você tem que segurar. Por quê? Você vai morrer, vai matar a sua carne, mas não vai conseguir matar sua alma nem seu espírito para Deus. Não vai. O sermão profético continua. Isso está tudo lá em Mateus também. Ora, quando vós, né? Não, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou dar uma paradinha, eu ia dar continuidade ao sermão profético, né? Que é a grande tribulação. Mas eu vou dar uma paradinha por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Agradeço a vocês por ter visto esse meu vídeo. Que Deus abençoe vocês todos, com muita paz, saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, na verdadeira igreja, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que seus pastores, né, e também essas igrejas dos ídolos não falam a respeito disso. Não falam porque vai de contrário à sua falsa igreja, né? Se ele tem uma igreja Assembleia de Deus, ele não vai ler para você Atos 20 e 28. Não lê. Ele não vai ler para você 2 Coríntios 1:1. Não vai. Por que ele não vai ler esse versículo para você? Ele pode ler todos os outros, mas todos os versículos que falam da verdadeira igreja, ele não vai ler para você, porque a igreja dele é uma igreja falsa. É um pastor falso que está ensinando mentira a você. Então ele não vai ler Atos 20 e 28 para você, não vai ler 2 Coríntios 1:1 e etc, né, que fala do nome da verdadeira igreja. Então, que Deus abençoe a todos. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, né? É muito importante. Compartilhe os vídeos. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E eu voltarei em Marcos, né? No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Né? Versículo 14. O sermão profético continua. A grande tribulação, né? A grande tribulação. E tenho dito,